Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça, neste quarto vídeo teológico acerca do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar acerca do reducionismo, da centralidade do Antigo Testamento, bem como vamos falar acerca da salvação, escatologia, enfim, vamos cercar de todas as maneiras para que nós possamos fechar com elegância este quarto e último vídeo. Eu já quero agradecer a todos que acompanham o Palavra de Fé. Caso você não seja inscrito, se inscreva no Palavra de Fé, bem como não deixe de curtir e deixar o seu comentário e sugestão para que o Palavra de Fé possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós vamos falar acerca do reducionismo, ou seja, como alguns teólogos acabam limitando a centralidade do Antigo Testamento. Carlos Augusto Vailate, o meu professor no mestrado da disciplina de Teologia do Antigo Testamento, ele em aula afirmou que cada teólogo tem o seu pressuposto e ele tem predisposição para enxergar as Escrituras conforme as suas próprias lentes. E, inclusive, em aula, ele trouxe 10 teólogos alemães de peso. E cada teólogo afirma que o Antigo Testamento tem um tema central. Eu fiz aqui essas anotações para que vocês possam entender o que é o reducionismo central do Antigo Testamento. Todos esses teólogos, eles são dos séculos 19 e 20, e são 10. Primeiro, Walter, ele afirma que a centralidade do Antigo Testamento é aliança. Segundo, Ernest Sellen, ele afirma que a centralidade do Antigo Testamento é a santidade de Deus. Terceiro, Ludwig Kohler, ele afirma que a centralidade é Deus é o Senhor. Quarto, Hans, ele afirma que a centralidade do Antigo Testamento é eleição de Israel. 5. Horst Seibels, ele afirma que a centralidade do Antigo Testamento é o governo de Deus. Sexto, George, ele afirma que a centralidade é o governo de Deus e a comunhão com Deus. Sétimo, Theodoros, este afirma que a comunhão é a ideia central do Antigo Testamento. Gunther, ele afirma que a ideia central é o reino de Deus. Nono, Gerhard, ele afirma que a centralidade do reino de Deus é Yahvé, é o centro do Antigo Testamento. E por fim, Spierer Hermann, ele afirma que a centralidade do Antigo Testamento é o livro Deuteronômio, não apenas do Antigo Testamento, mas também da Bíblia Sagrada. Obviamente que o meu idioma alemão não está 100%, mas a ideia que eu quero trazer a vocês é acerca do perigo do reducionismo quando se trata da ideia central do Antigo Testamento. Carlos Augusto Vailate, ele nos alertou que grandes teólogos, inclusive esses 10 grandes teólogos alemães, afirmam que o Antigo Testamento tem uma ideia central, mas isso não é uma verdade bíblica. Por qual motivo? A revelação de Deus, ela é progressiva. A partir do momento, à medida que o homem foi se evoluindo conscientemente, Deus foi se revelando paulatinamente mais ao homem. Todo o Antigo Testamento traz várias verdades bíblicas que devem ser estudadas. A exemplo, no primeiro vídeo eu falei acerca das alianças e Deus estabeleceu alianças com a humanidade. No segundo vídeo eu falei acerca da origem do pecado e isto também é uma ideia verdadeira da antiga aliança. Quando o terceiro vídeo eu já falei acerca de Israel e da lei e isto também é uma verdade do Antigo Testamento. Inclusive, o Antigo Testamento trata acerca da escatologia. As pessoas, Israel, principalmente quando começa o momento do profetismo com Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles esperavam sim a redenção, bem como a restauração do povo de Israel, inclusive a ressuscitação de seus corpos. A escatologia tradicional judaica, ela se contém sim na Antiga Aliança. A Antiga Aliança tem várias verdades bíblicas. Deus precisava se revelar à humanidade e tudo isso ocorreu de uma forma muito paulatina. Hoje eu quero falar de um tema que também é verdadeiro na Antiga Aliança, acerca da salvação.
como as pessoas foram salvas na antiga aliança. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós sabemos e afirmamos, isso é unânime para todo cristão sadio, que Jesus Cristo é o que nos garante a salvação. Quem crê em Cristo será salvo. Entretanto, como se dava a salvação na antiga aliança? Muitas pessoas entendem que as pessoas do Antigo Testamento imaginavam o Messias, imaginavam um Cristo, e que através de um Cristo futuro essas pessoas poderiam ser salvas. Mas isto é um grande erro teológico. Por qual motivo? Na cabeça de Adão, na cabeça de Sete, de Enoque, na cabeça de Abraão, Isaac, Jacó, José, enfim, Moisés, até chegar na época do último dos profetas, no caso Malaquias, eles nunca poderiam imaginar a salvação em Jesus de Nazaré da mesma ótica, da mesma cosmovisão que nós enxergamos hoje. Outro equívoco também é pensar que as pessoas da antiga aliança eram salvas através da lei, pelo cumprimento da lei. Se imaginarmos desta forma, a salvação ela se dará por meio das obras, e isto é um grande erro. Muitas pessoas acabam se equivocando e perdendo a salvação, ou nunca chegando à salvação, por pensar que ela se dá mediante obras. Pessoal, Gênesis 15, verso 6, leiam comigo. Versão NVT, abre aspas, Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo, fecha aspas. Todos conhecem a história de Abraão, acerca da sua impossibilidade de ter filhos juntamente com Sara. Ambos estavam com as idades avançadas e Sara não poderia ter filhos por causa de problemas que algumas mulheres possuem, ou seja, pela inabilidade dos órgãos em poder gerar filhos. Mas o texto é um texto mencionado por Paulo acerca da justificação de Abraão. Abraão foi justificado porque creu em Deus, confiou em Deus. A salvação, portanto, na antiga aliança se dá da mesma forma que na nova aliança, através da fé em Deus. Isto é muito verdade, por quê? Porque Abraão não tinha a lei de Moisés. Abraão não tinha o contrato espiritual que Deus firmou com Israel em Deuteronômio capítulo 28. Ou seja, nós somos salvos porque nós confiamos em Cristo, em tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Abraão e muitas outras pessoas do Antigo Testamento foram salvas porque confiavam e depositaram a sua fé em Yahvé, Elohim. Eles confiavam em Deus. Tanto na antiga aliança como na nova aliança, a salvação se dá pela mesma maneira. A salvação ela pertence exclusiva a Deus. A salvação se dá mediante a graça de Deus, sem qualquer tipo de esforço humano e por meio da fé, confiança em Deus. Mas pastor Robson, e a lei, Israel? A lei nada mais era do que criar um bando de escravos em uma sociedade e estabelecer parâmetros morais e legais. As pessoas tinham que olhar para Israel e dizerem, e pensarem e se converterem por causa das atitudes que essas pessoas deveriam se pautar, deveriam conduzir. Isto que é a lei. A lei nada mais é do que estabelecer parâmetros morais e legais. Toda pessoa que cria, depositava sua fé, sua confiança em Yahvé, essa pessoa era salva. E, uma forma consequencial, ela praticava a lei, não de uma forma obrigatória, mas livremente pela consciência, bem como pelo coração. É a mesma coisa nesta nova perspectiva de cosmovisão da nova aliança. Todos os salvos que depositam sua fé em Cristo, que depositam sua fé em Jesus, elas naturalmente, elas praticam a mesma lei que se encontra nas Sagradas Escrituras, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. A salvação, portanto, pessoal,
tanto na antiga aliança como na nova aliança se dá pela mesma maneira. Quem confia, deposita sua fé em Deus, será salvo. A salvação pertence unicamente a Deus, mediante a graça, por meio da fé. Isto que é a salvação bíblica do Antigo Testamento. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever, não reduza o Antigo Testamento simplesmente a aliança, a lei, a Israel. Não, a antiga aliança é a demonstração de um Deus amoroso para nós, seres humanos, de uma forma muito paulatina, progressivamente, até chegar nesta revelação plena da nova aliança. O Antigo Testamento trata de várias verdades bíblicas. Não deixe de se inscrever, faça parte desse projeto. Meu muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.